Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. A paz do Senhor a todos. Nós vamos estar iniciando mais um estudo bíblico sobre o livro do profeta Neemias. Hoje vamos estar falando sobre o capítulo de número 2, dos versos de 1 a 10, né? Então pegue sua Bíblia, seu caderno e vamos compreender as escrituras mais um pouco, né? Livro do profeta Neemias, capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz assim: O que vou contar acontece 4 meses mais tarde, no 20º ano do rei de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: Por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: Que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: O que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província de Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também eu pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza e que protegesse o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa de cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste, e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Glória a Deus. Esse é o texto de Neemias, do capítulo 2, verso de 1 a 10. Talvez se você acompanhar na sua Bíblia, você vai perceber que está bem diferente da minha, porque a minha, eu estou usando uma Bíblia de estudo da NVI dos dias de hoje, atualizada, NTLH, né? Então ela traz uma tradução um pouco diferente das normais e ajuda na compreensão do texto, né? Irmãos, como nós vimos na aula passada, nós concluímos o capítulo de número 1. Bem sabíamos a forma que estava a cidade de Judá, né, a cidade de Jerusalém estava totalmente assolada, destruída, os muros destruídos, os portões destruídos, o povo estava sem esperança, o povo havia perdido a expectativa, era um momento de crise, as pessoas estavam com o seu emocional totalmente destruído, a cidade estava sem recurso, a obra que Zorobabel tinha tentado reiniciar, referente à reconstrução do templo, havia sido embargada por uma circunstância política. O próprio rei Artaxerxes havia feito uma espécie de um decreto proibindo a embargação, embargando essa obra, porque a cidade de Israel estava assolada e rodeada, cercada por inimigos. E um desses inimigos era os samaritanos. Qual que era a intenção dos samaritanos? Eles queriam mistificar a religião. Eles queriam se juntar aos judeus e trazer uma versão diferente, uma versão mudada. E consequentemente isso, os judeus não queriam se misturar, eles não queriam pôr a sua fé à prova, eles não queriam misturar os seus princípios. Então, com isso se iniciou uma grande guerra ali, uma grande oposição
Essa oposição dos samaritanos, sem sombra de dúvida, representa a ação do adversário em prol das nossas vidas nos dias de hoje, a forma que o inimigo nos oprime, a forma que ele quer que nós ficamos, né? Ele nos desmotiva dia após dia. Então, por isso, nós precisamos aprender e viver como Neemias. Neemias foi alguém muito importante, foi uma pessoa que foi levantada num tempo muito difícil, e ele veio para trazer restauração. Ele veio para que a gente se lembre que o nosso Deus, ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que nos fortalece, ele é o Deus que nos reconstrói todos os dias. A grande realidade, irmãos, que nós necessitamos de uma reconstrução todos os dias. A reconstrução não é apenas um dia, não é apenas quando você está triste, mas a reconstrução é todos os dias. Vamos lá. Glória a Deus. Como nós vimos aqui, irmãos, o versículo de número 1, número 2, destaca bem que Neemias se encontrava triste. Neemias se encontrava totalmente abatido. E o rei pergunta, o rei nota essa tristeza. E o verso 3 diz que, então eu fiquei com muito medo, né? Neemias ficou com muito medo que o rei percebeu. Por quê? Porque Neemias só não tinha, ele tinha a função de provar o vinho, a comida, se tinha alguma forma de algum envenenamento, e ele trazia essa segurança para o rei. E um outro fator muito importante, Neemias também era responsável de trazer alegria para a casa do rei. Neemias era responsável de trazer aquele bom humor, deixar o rei contente quando o rei estava triste. Então, a função de Neemias era jamais ficar triste. E aí vem a primeira lição que nós podemos aprender nos dias de hoje. Nós passamos por muitas circunstâncias difíceis, mas a gente não se deve se demonstrar abatido. Nós devemos nos levantarmos, erguermos a cabeça, porque o nosso Cristo, ele vive e vive para sempre. Então nós devemos lembrar que nós servimos a um Deus de Israel, que a alegria dele é a nossa força. É ele que nos mantém vivos, é ele que nos mantém firmes. Neemias, mesmo em profunda tristeza, ele tinha que se demonstrar contente. Ele se contentava meio à adversidade. Da mesma forma, por mais difícil que esteja passando, nós possamos estar passando por um deserto, creia no Senhor, porque ele realiza milagres. Então, Neemias ficou com medo, e ele vai dizer no verso 3, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde meus pais, a cidade onde os meus antepassados estão sepultados, está em ruínas, e os seus portões estão queimados? Ou seja, aqui Neemias está lembrando ao rei que a cidade estava injustiçada, que não existia juiz na cidade, que não existia ninguém que poderia julgar as causas da cidade, que a cidade estava totalmente desamparada. E Neemias relata essa tristeza. Como eu poderia estar contente, rei? Porém eu fico feliz porque o meu rei, ele vive. Mas eu fico triste em saber que a cidade onde os meus antepassados foram sepultados está em ruínas e o povo está morrendo, o povo está perecendo, o povo está em profunda miséria. Então é mais ou menos isso que Neemias quer trazer nesse contexto, né? E quando Neemias ele apresenta esse problema diante do rei, isso simboliza a intenção de Neemias. Qual era a intenção de Neemias? Tentar resolver esse problema. É isso que ele demonstra para o rei. É isso que ele demonstra para o rei, e o rei faz o processo do que? Da empatia. Ele se coloca no lugar do seu servo e fala, mas o que está acontecendo? E aí ele vai parar e analisar e vai falar. Ele vai se preocupar, ele vai ver que de alguma forma o servo dele quer ajudar nessa situação. Ele começa a se disponibilizar diante dessa circunstância difícil. Isso é muito importante e é muito interessante. Olha o verso 4. O rei perguntou, o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei. Irmãos, vou dizer algo muito importante que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas elas tomam decisões sem consultar a Deus. Neemias, sem sombra de dúvida, ele consulta ao Senhor. Quando o rei pergunta o que é que você quer, aí o próprio Neemias já vai dizer, e eu orei ao Deus do céu, para depois ele dizer ao rei. Então ele intercedeu por uma causa diante de Deus. Senhor, se for da sua vontade, permita que isso possa se tornar realidade.
Como anda as suas decisões dos dias difíceis? Com quem que você tem consultado? Você tem dobrado o seu joelho e orado ao Senhor, pedindo um caminho, pedindo uma solução, e que se for da vontade de Deus as coisas vão acontecer? Ou você tem tomado as suas decisões sem consultar a Deus? Isso é muito importante. Faça uma reflexão no seu dia. Quantas vezes por dia você tem consultado ao Senhor? Existe um estudo muito interessante que você toma decisões inúmeras vezes no dia. Só que a grande realidade dessas inúmeras vezes que você toma decisões no seu dia, quantas vezes você tem consultado ao Deus Altíssimo, ao Deus Eterno, ao Deus que vive para sempre? Quantas vezes você tem consultado a Ele, perguntado a Ele, pedido para Ele? Isso é muito importante. Verso 4 ainda. Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Ou seja, Neemias ele ora ao Senhor e ele já traz em pauta ao rei o que ele precisa. Se for da vontade do Senhor, meu rei, permita que eu vá até ajudar, para mim poder ajudar o meu povo, para mim poder fazer a minha parte. Ou seja, Neemias ele ora, mas ele não só ora, ele ora e põe em ação. O sentido da oração é isso, oração. Você tem orado e tem agido? Você tem consultado ao Deus e você tem posto isso em prática? Você tem feito a sua parte? Irmãos, isso é muito importante. Muitas pessoas somente oram e ficam esperando Deus trazer direto do céu um banquete, ou ficam esperando Deus trazer algo pronto. Mas muitas das vezes nós temos que compreender que o sentido da oração é você orar, clamar ao Deus dos exércitos e agir. Se for da vontade dele, ele vai estabelecer. Note que aqui o rei ainda não tinha liberado ele, né? Porque ele fala, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Ou seja, o rei pergunta o que ele quer, porém, ele não respondeu nem que sim nem que não. Mas Neemias, primeiro, ele ora, pede ao rei e ele fica aguardando uma resposta do rei. Dessa mesma forma, nós devemos fazer. Nós temos que orar e agir em favor daquilo que nós estamos orando, para a gente podermos obter resposta. Se for da vontade de Deus, Deus vai estabelecer, Deus vai fazer um milagre. Então é isso que nós devemos ter na nossa mente, né? Olha o verso 6. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse, ou seja, o rei concedeu aquilo que Neemias havia pedido. Para você ver, para vocês verem como o nosso Deus ele é poderoso. Porque Neemias ele ora, Neemias ele põe em prática. Então isso representa que antes de qualquer decisão de Neemias, ele tomou uma decisão, a decisão de falar com Deus, ele põe em prática, ou seja, ele se arrisca, porque se a gente não tentar, a gente não consegue. Mas a gente pedindo a Deus e fazendo a nossa parte, nós vamos saber, nós vamos obter resposta. É nesse momento que Neemias encontra a resposta que o rei libera ele. O rei está diante da sua esposa, da rainha, no palácio. Talvez ela poderia ter dado uma força a mais, algo, né, uma decisão, uma postura um pouco mais robusta. Enfim, eu só sei de uma coisa, irmãos. Deus ele preparou todo o cenário. Aquilo que parecia impossível se tornou possível, porque o rei já tinha tomado uma decisão em relação à circunstância de Judá. O rei já tinha tomado, ele havia decretado, ele havia cortado todos os artifícios, ele havia cortado todos os recursos para a reconstrução do templo, né? Mas aqui nós vemos a forma que Deus ele lida. Como realizar os sonhos humanamente impossíveis. Era algo impossível para Neemias. E Deus ele concedeu graça. Porque ele mostrou a sua dependência em Deus. Irmãos, antes de tomar uma decisão, consulte ao Senhor. Consultou a Deus, pediu, clamou, põe em prática. Põe em prática, seja paciente, porque o nosso Deus ele é longânimo. Aleluia. Verso 7. Então pedi ao rei um favor que me desse cartas para o governador da província do Eufrates Oeste,
com instruções para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. 8. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade, e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Aleluia. Por que eu já fiz a leitura de 2 versículos, irmãos? Porque na verdade, aqui no verso de número 8, no verso de número 7, ele pede a mais um favor para o rei, ou seja, ele pede o que? Revestimento. Olha, rei, eu vou para uma missão difícil. Será que tem como o senhor poder me ajudar nesse sentido e nesse outro sentido? Neemias não conseguiria fazer nada sozinho. O que isso representa? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, irmãos. Nós dependemos uns dos outros. Aqui já demonstra a unidade de Cristo. E tem pessoas que não conseguem encontrar o agir de Cristo no Antigo Testamento. Mas nós podemos ver que Cristo ele habita em todos os sentidos. A Bíblia responde ela mesma. Então aqui nós já vemos representando a unidade. Eu não consigo sozinho, eu dependo de você, você depende de mim. Nós dependemos uns dos outros para que o progresso de Deus vá adiante. Para que nós possamos ver a glória de Deus adiante. Se a minha felicidade, ela tem que irradiar a vida dos outros também. Ou seja, o que Deus me capacita, eu tenho que abençoar o próximo. Neemias, ele estava capacitado e ele abençoar uma nação. Então ele pede ajuda ao rei, né? Que mandasse carta aos governadores da província do Eufrates, com instruções para que deixasse ele passar até chegar à região de Judá. Também pediu uma carta para Asaf, o guarda florestal. Ou seja, porque essas cartas aqui eram uma liberação para Neemias atravessar, né? As regiões ali, porque existia uma burocracia muito grande. A viagem era longa, irmãos. Alguns estudiosos vão relatar que era uma viagem de cerca de 4 meses, com os recursos que eles tinham naquela época. Então você imagine a forma que foi. E Deus capacitou, Deus provou que Ele é o Deus do impossível, né? E aqui no verso 8, quando eu também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas. Ou seja, ele não conseguiu recurso, um simples recurso. Neemias conseguiu os melhores recursos que Deus poderia proporcionar para ele. Isso é maravilhoso. O nosso Deus, quando ele trabalha, ele opera, não é de qualquer forma, mas é da melhor forma. Porque aqui no final do verso 8 na Bíblia vai dizer: porque Deus estava comigo. Irmãos, isso me faz lembrar Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 1. Quando o anjo, Deus concede a Zacarias e a Isabel, o João Batista, seu filho. Isabel era estéril. Eles clamou a vida toda de casados por um filho. Deus ele não deu somente um filho, mas ele deu o filho, aquele que viria para preparar o caminho. Isso nos mostra, irmãos, que nosso Deus ele é poderoso. Ele tem o melhor para nós. Neemias, ele não conseguiu só os artifícios, só alguns materiais, não os melhores. Não, Neemias conseguiu as melhores coisas. Neemias conseguiu alguém especialista em madeira para poder fazer os portões. Neemias conseguiu os melhores materiais para poder reerguer o muro. Ou seja, não foi de qualquer coisa, não foi de qualquer jeito, foi do melhor jeito. O jeito que o nosso Deus pode nos proporcionar. Então, irmãos, esperem no Senhor. Não sei como que é a sua situação. Não sei como que você tem passado os seus problemas nessa semana, ou os problemas que você vai enfrentar no começo dessa semana, porque hoje que eu estou gravando o vídeo é domingo. Mas irmãos, eu só sei de uma coisa: espere no Senhor. E todas as suas decisões você procure a Deus e clame a Ele, ponha em prática, espere a resposta de Deus e creia, porque Deus tem o melhor para nós. Mas e se Deus não responder? Irmãos, continue fazendo aquilo que você foi chamado. Dobre o seu joelho, ore, continue orando, lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus. Se Deus não está respondendo, continua na mesma posição. Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Verso 9. O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e a tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste, e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados, e quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Ou seja,
Neemias conseguiu, né, as melhores madeiras para fazer os portões. Neemias conseguiu os melhores materiais para reerguer o muro, para reconstruir o muro. E Neemias conseguiu a ajuda de oficiais também, ou seja, eles foram preparados. Eles foram preparados para a guerra. Né? A gente tem que, isso representa que o que? A gente vivemos em tempos de guerra. A gente vive num mundo espiritual, irmãos, mais ativo do que esse mundo que nós vivemos hoje. E isso representa uma guerra constante entre o bem e o mal. Neemias ele estava nesse ambiente. É nesse ambiente que nós devemos adentrar quando nós buscamos e fazemos a nossa parte diante de Deus. Neemias estava fazendo a parte dele e nós devemos fazer a nossa. Buscar, clamar, interceder pelo povo. Amar o povo, compreender o problema deles. Por mais que você não conhece, Neemias não intercede por uma pessoa, ele intercede por uma nação. Ele se preocupa por uma nação. É isso que nós devemos fazer. E a oposição é sempre representando a ação do adversário, porque aqui Tobias e Aminon, eles não queriam fazer nada para ajudar. Mas eles queriam só estar envolvidos na patota deles, ou seja, no mundo político, sociopolítico que existia ali, né? Então, eles só estavam interessados naquilo. Quando apareceu alguém disposto a fazer uma coisa da parte do Senhor, fazer algo de bom, eles bateram de frente, eles não gostaram. Aí a oposição começa. Só que devemos nos lembrar, Deus estava com Neemias e Deus estava comigo. Quando Deus está conosco, irmãos, quando Deus faz parte da nossa vida, não importa o obstáculo que nós vamos passar. O que importa é quem está do nosso lado, é quem está nos capacitando. Então, irmãos, Tobias, ele era um servo amonita, descendente de Ló. Já era uma oposição, né? Sambalá era governador de Samaria, ou seja, eram pessoas representantes, representavam algo importante politicamente falando, né? Então, o sistema sempre vai tentar debater com as coisas espirituais. Nós devemos estar preparados para o que daí vier, devemos estar firmados. O cativeiro, sem sombra de dúvida, foi um remédio amargo. Porém Deus ele restaura novamente. Deus ele opera milagres. Deus ele restaura. Deus restaurou a nação. Então, irmãos, não olhe para o seu problema, mas olhe para a grandeza do Senhor. Olhe para o que Deus pode fazer na sua vida. Olhe para o que Deus já fez na sua vida. Se lembre, se regozije, se anime, se alegre em Cristo, porque o nosso Cristo ele é o Redentor que vive eternamente. Então nós devemos fazer a nossa parte, que é buscar e clamar. Então, irmãos, esse foi mais um estudo expositivo. A gente tratamos do capítulo 2, do verso 1 ao 10. Semana que vem nós vamos estar acabando o capítulo de número 2. Espero que vocês tenham compreendido da melhor forma possível. Qualquer dúvida, deixe nos seus comentários, nós vamos estar respondendo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai estar respondendo, a gente vai estar esclarecendo no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe vocês de uma forma poderosamente, uma boa semana, que Deus venha quebrar todas as barreiras, todas as circunstâncias negativas da vida de vocês, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel para conosco, no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus.